Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 senhoras, mulheres incríveis que vocês já conhecem aí em casa e que eu vou passar a palavra para vos mandarem ali um beijinho muito especial. Helena. Olá, Tânia. Olá, aqui às minhas 2 meninas. Cá estamos para mais um Janelas de Conto, com muitas janelas abertas à reflexão, e temos aqui 2 textos também bastante promissores, que um deles já ouvimos falar aqui por alto, mas hoje aqui o vamos mesmo explorar a fundo. Acho que vai ser bonito. Isabel. Olá a todos, espero que continuem sempre da nossa companhia, continuo sempre a agradecer às pessoas que fazem sempre o seu feedback, e um beijinho para casa e para todos. Muito obrigada, Isabel. Paula. Mantenham-se desse lado, mantenham-se connosco e vai ser um sucesso. Muito bem. Pronto. Tem tudo para dar certo. Tudo. Bem, eu vou aproveitar também aqui um bocadinho as palavras de Isabel. Eu acho que é muito importante o feedback que nos dão, e queria contar-vos aqui uma situação que aconteceu comigo ontem. Foi contextualizar o dia em que nós estamos a gravar. Estamos a gravar no dia 12 de fevereiro e ontem, no dia 11 de fevereiro, eu estava na padaria Délia, nos biscoitos, e fui abordada por uma menina mulher que realmente veio enaltecer o nosso programa, que as nossas palavras eram muito importantes. E quero dizer que na altura nem questiono o nome da pessoa, fiquei com pena agora de não saber o nome da pessoa para poder evocar essas palavras especificamente para ela e dizer que as suas palavras foram mais do que flores, foram uma primavera inteira. Muito obrigada pelas palavras. Isso realmente incentiva-nos imenso a continuar a fazer aquilo que fazemos. Às vezes a gente vem com algum sacrifício, não é? Às vezes é difícil, mas quando nos sentamos aqui, todo o cansaço passa e adoramos estar aqui e adoramos fazer essas reflexões. Mas alimentamos muito do vosso feedback, ouvir-vos aí dizer que vale a pena, que gostam de ouvir, que em alguma coisa até vocês ecoou, fez-vos movimentar ou motivar para alguma coisa, para nós é extremamente especial. Muito obrigada pelas vossas palavras e muito obrigada por continuarem aí também a assistir e a acompanhar-nos e a fazerem também as vossas reflexões em conjunto connosco. E como a Helena fez referência, vamos a falar aqui de um tema que já lemos aqui. Na altura tivemos cá um convidado muito especial, o Padre Francisco Dolores, que nos trouxe, retirámos do seu primeiro livro, Na Brecha, 2 contos, que nós não tivemos a oportunidade de explorar em profundidade. Hoje trazemos um que vamos revisitar e explorar, e também aproveitamos para dizer que ele já lançou o seu segundo livro, Na Brecha 2. Se tiverem curiosidade, é realmente um livro que vale a pena adquirir, e deixamos aqui um beijinho muito especial ao Padre Francisco Dolores e obrigada pelas suas palavras, que também são bastante importantes. Então vamos aqui aos tempos livres. Vivemos a sociedade dos tempos livres. Quase todos nós temos tempos livres. É um direito que todos têm. Nos tempos livres, mais do que o próprio trabalho, cada um de nós demonstra a incapacidade de iniciativa própria. Um dia destes, alguém me dizia serem os tempos livres as horas mais perigosas para a sua saúde. É que a liberdade de usar responsavelmente o tempo que nos é dado não é esbanjar o espaço que nos pertence. Tempos livres para descansar. Alguns não sabem como fazê-lo. Inventam trabalhos. E que trabalhos! Viver os tempos livres não é não fazer nada. É fazer coisas diferentes, mas é, sobretudo, inventar algo diferente no modo de reviver consigo mesmo e com os outros. Tempos livres são espaços onde cada um de nós se encontra consigo próprio, sem o ritmo monótono do trabalho de cada dia. Tempos livres não são para matar o tempo. Quem mata o tempo perde o desafio da vida. Tempos livres são um trabalho que se faz para se descansar do trabalho que se tem. Vivemos a sociedade dos tempos livres. Saibamos viver os tempos livres. Os tempos livres. Muito bem. Este aqui é o nosso primeiro conto, escrito pelo Padre Francisco Dolores, e que nós vamos ter aqui a oportunidade realmente de debruçarmos com profundidade que este tema nos traz, e que realmente há muita dissertação que podemos fazer aqui à volta destas palavras e muitas janelas que podemos abrir, e podemos começar pela Helena. Olha,
Eu acho delicioso este trocadilho que aqui o Padre de Lourdes escreveu nestes tempos livres, que os tempos livres são o trabalho que se faz para se descansar do trabalho que se tem. Nós, quando achamos, ou quando pensamos em tempos livres e nós na nossa labuta do dia-a-dia, trabalhamos aqui, trabalhamos acolá, fazemos isto, fazemos aquilo, nos nossos mais variados palcos, nos mais variados contextos, nós precisamos muitas vezes descansar e precisamos de tempo livre para trabalhar para o nosso descanso. Não significa que a gente esteja simplesmente a fazer nada. Também pode passar por aí, que às vezes apetece mesmo não fazer nada. Não é? E é bom não E fazer é bom nada. também não fazer nada. Mas às vezes, quando eu não faço nada, eu fico cansada de não ter feito nada. E às vezes, eu também sinto, Helena, que às vezes a gente sente, se fomos tão habituados a sermos uma máquina de trabalho, que a gente às vezes sente que não fazer nada é como se fôssemos preguiçosos. É como se não fôssemos produtivos. Ou Mas isso se calhar seria para outrem. Isso se calhar seria à vista do outro. Aqui neste caso, quando eu falo em tempos livres e aquilo que eu vejo aqui neste texto é efetivamente aquilo, é este debruçar-se sobre nós. Se me virem quieta a espreguiçar, olha, se me chamarem malandra, olha, paciência, ou preguiçosa, está tudo certo. Eu estou-me a referir aqui, ou estou a ver isto aqui mesmo na perspectiva, não que seja o outro a ver-me, mas na perspectiva da forma como eu vou usar este tempo livre de forma proveitosa para que eu descanse do meu trabalho. E se nós ficarmos muito tempo parados a malandrar, ou mesmo a tentar desligar o botão e a fazer aquele off, nós ficamos, bolas, isto... acho que ficamos entediados. Eu acho que faz o efeito contrário. Mas se nós aproveitarmos esse tempo, que não quer dizer que seja para ficar em off, e não quer dizer que seja para ficar demasiado parados, mas para eu fazer uma atividade que me saiba bem. Seja ler, seja fazer uma caminhada. Seja uma caminhada. Porquê? Uma caminhada envolve exercício físico, envolve movimento. Posso ficar cansada da caminhada, mas vai-me fazer tão bem em termos emocionais, vai-me fazer tão bem em termos interiores. Ou seja, se calhar o tempo livre não é mesmo matar o tempo livre é, para ser mesmo um tempo livre, é nós podermos utilizar, e para utilizar aqui a liberdade, eu ter a liberdade de fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, para descansar e para me abstrair daquilo que me consome do meu trabalho. Se tu tiveres essa capacidade de o fazer, há quem não tenha a capacidade de criar tempos livres dos seus próprios tempos livres. E daí fala aqui também da incapacidade, porque as pessoas vivem nesta correria imensa do dia-a-dia, que por vezes esquecem que têm que parar para este pequeno... E se calhar há pouco, quando falei, Helena, não me fez entender bem, porque o que eu queria dizer era que às vezes nós sentimos o sentimento de culpa por termos um tempo livre dedicado a nós. Sim, também pode haver isso. No sentido em que, eu falo por mim, e tive que fazer muito essa aprendizagem de que eu, para ter saúde e autocuidado, eu preciso de ter mesmo ter um tempo livre que me dê prazer. E às vezes já houve alturas de estar sentada no sofá e pensar, e podia estar a arrumar aquilo, ou podia estar a limpar aquilo, ou podia estar a fazer aquilo. Eu estou aqui e depois quase vem uma invasão de um sentido de culpa de todas as outras coisas que podíamos estar a fazer, mas que naquele momento também o nosso corpo precisava dessa resposta. Se não tens nada para se tens tempo livre, tu reclamas que tens tempo livre. Se nós não temos os tempos livres, nós reclamamos frustrada porque tinhas que fazer. E deve sabemos, às vezes, usufruir do tempo livre. Tem que nós sabemos aqui, usufruir do tempo livre. Tem que haver aqui uma autoconsciência da necessidade. E uma autoanalisação de nós próprios e uma percepção de frente. E temos que analisar-nos, porque às vezes nós temos vontade, mas a nossa vontade às vezes não basta. Temos que ter mais a capacidade de saber gerir o tempo na nossa vida para poder usufruir do tempo livre. Aquilo que tu estás a dizer é interessante, porque faz-me lembrar que até para termos a capacidade de sofrer dos nossos tempos livres, temos que ter disciplina. Exatamente. Não é? É interessante. Eu estou a falar por mim, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que toda a vida tinha tempo para tudo e tinha tempos livres e o tempo não livre. Era tudo o que eu queria. Eu tinha tempo para tudo. Nesse momento eu olho e vejo e digo assim, eu agora tenho tempo para fazer tempos livres. Mas quando eu por mim estou a fazer coisas
que tem a ver com a casa, com o filho, com as outras coisas. Não é tempo livre. Porquê? Porque eu estou a dizer que é um tempo livre. Estou sentada a dizer que vai filho a brincar. Mas tu estás ocupada a brincar com ele. Ok, estás a fazer uma coisa bonita, emocional, porque estás a trabalhar com uma criança, estás a ensinar coisas diferentes, estás a ensinar, é bonito, mas tu não estás a descansar o teu cérebro, a tua emoção, a tua alma. Porque a nossa alma não está a ser prazeroso. Não está a ser prazeroso, exatamente. Eu associo o tempo livre àquilo que é proveitoso para me fazer descansar ou fazer-me desligar. Quando digo descansar não significa não fazer nada, fazer-me desligar ou cortar com aquele vínculo que é aquilo é isso mesmo. Acho que é muito importante esclarecer-se daquilo que é o nosso entendimento de tempo livre, porque tempo livre não é o tempo que eu tenho fora do contexto laboral oficial. Não é este, porque senão não é tempo livre o tempo que eu estou em casa a cozinhar, não é tempo livre o tempo... Porque a gente às vezes confunde isto. E às vezes o que é que nós fazemos? Até colocamos férias e nas férias arranjamos uma outra ocupação. Que não é uma ocupação daquela da prazerosa do... Exato. E agora, quantas e quantas vezes, quando se vai de férias, e quando a gente se regressa, estou cansadíssimo das férias, nunca parei, fui para a discoteca, foi beber, foi não sei o que mais. Mas estás cansado do tempo livre que tu tiraste, mas é um cansaço que advém dos bons momentos que tu tiveste. Portanto, não há nada mais proveitoso do que isso. Porque os tempos livres é efetivamente não um tempo morto, mas um tempo de vida que seja prazeroso para nós. Exatamente. Produtivo emocionalmente. E também às vezes aprendizado, porque nós também às vezes, há pessoas quando viajam, por exemplo, eu falo por mim, eu gosto muito de quando viajo, eu gosto de conhecer monumentos, eu gosto de saber, entrar em catedrais, há pessoas que não gostam, mas eu gosto de entrar na parte de história da cidade, onde eu estou, conhecer histórias, há pessoas que não se importam com isso, que gostam de ver a cidade, olha, tiram as fotos, olha... Mas esta palavra-chave, gosto. Eu gosto. E aí está... como eu gosto daquilo, mesmo que eu fique cansada, mas eu sei que estou a fazer uma coisa porque é com prazer, mas ao mesmo tempo eu sinto-me com aprendizado, estou a aprender algo diferente. E isto faz-me crescer como pessoa também, porque às vezes nós esquecemos que para crescer como pessoa nós também temos que fazer algo que nós gostamos e não o que os outros querem. Ou seja, tu estás a usar e criaste o teu próprio conceito do que é o tempo livre para ti. Exatamente. Tem coisas que eu gosto, porque, por exemplo, nós podemos fazer tempos livres com toda a gente, mas depois esquecemos de nós próprios. E o mais importante, que eu digo sempre, o mais importante é nós gostarmos de algo e de realizar aquele algo. Também ter na mente uma ideia, eu tenho isso, ou porque sonho isso, mas depois nunca tenho a capacidade de chegar e de realizar aquilo. Paula, quais são o que é que fazes nos teus tempos livres? Diz-me, Paula. Então, diz lá. Agora a gente calada, vai lá. Manda cá para fora. Anda lá, desabafa connosco. O que é que tu gostas nos teus tempos livres? Conta-nos. Eu, depois de chegarmos a uma fase da nossa vida, nós fazemos um balanço daquilo que já fizemos, daquilo que gostaríamos de fazer ou que ainda gostaríamos de fazer. E daquilo que já não quer. Daquilo que já não quer, exatamente. Isso é muito importante. E eu já disse isto aqui e vou repetir novamente. Eu, aos 48 anos, decidi, a partir do momento que comecei a ver muita gente da minha idade a partir, eu decidi, a partir dos 48 anos, que só iria fazer aquilo que me dava prazer de fazer, como dançar, ir ao teatro, ir a uma praia, descansar, ler, estar com os amigos e estar com aquelas pessoas que realmente me fazem bem, que me acolhem, que acrescentam. Ou seja, os tempos livres devem ser dedicados desta maneira. Senão, os tempos livres tornam-se as horas mais perigosas para a nossa saúde. A partir do momento que a gente acarreta o que não nos dá prazer, acarreta pessoas tóxicas e que não nos preencham em nada. Por isso, há que tornar tudo mais leve. E a maturidade da idade dá-nos este prazer de tornar isto tudo muito mais leve. E a gente ter consciência aqui que os tempos livres são da nossa responsabilidade.
Se eu quero ter bons tempos livres e de qualidade, Exatamente. vou trabalhar para isso. A qualidade é mais importante que a quantidade em números de horas, a qualidade que a gente investe nesse tempo, com quem é que a gente investe este tempo, até pode ser só mesmo connosco próprios, não é? Mas é escolher bem, porque a verdade é que nós sabemos que o tempo é o bem essencial, não é? Um bem super valioso hoje em dia porque é muito escasso. O tempo é cada vez mais escasso, nós passamos muitas horas nos nossos locais de trabalho, o tempo que nos sobra... para tudo. E o tempo que nos sobra do local de trabalho não é todo tempo livre, algum dele é outro tempo de responsabilidade noutras tarefas que não são as tarefas laborais. Portanto, para contar as horas livres, efetivamente livres, em que a gente tem a liberdade de escolher a atividade que nós queremos fazer, não sobra assim tanto tempo. Por isso é muito importante essa escolha de qualidade. Também, eu acho, não queria te interromper, mas eu acho que também tem a ver com a sociedade hoje em dia. Nós vivemos muito, já falamos uma vez aqui, muito dos bens materiais. Nós mentalizamos que temos que ser perfeitos, temos que fazer sempre tudo muito bem, temos que ter bens materiais, temos que ter uma casa bonita, temos que ter uma vida bonita, porque se não for assim, nós não somos bem incluídos na sociedade hoje em dia. Porque eu estou a falar, porque antigamente, nós, quando fomos a ver pessoas antigas, tipo das nossas avós, das nossas mães, não havia tanta a fazer concorrência, competição, por causa da parte de bens materiais. Não tinham tempos Não tinham tempos. Não, elas não tinham era Facebook. Não tinham nada. Estamos a falar noutra era. Exato. Mas não havia competição na parte, por exemplo, as senhoras estavam às vezes em casa com os filhos, para elas já era o prazer e os tempos livres era quando elas estavam a dormir e conseguiam fazer algo, por exemplo. Isso ainda mantém, isso eu não me identifico com isso. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas hoje em dia também há muita gente assim, porque nós vivemos no dia-a-dia, na do dia-a-dia, e então não descansamos. Quando estamos a descansar, a gente já acha que aquele bocadinho já é um tempo livre. Por exemplo, uma das coisas que me dá imenso prazer é me sentar no sofá a ver uma série ou um filme com o meu filho. Isto é um momento de qualidade, é um momento de prazer. Se calhar para algumas mães não é, porque está ali o filho, não é? Mas aquele é um momento meu, um momento nosso. É aquele momento em que nós não estamos só sentados a partilhar o que estamos a ver, mas estamos a dialogar. Olha, e se fosse assim, a partilhar opiniões. Estamos-nos a conhecer e estamos a crescer juntos ao mesmo tempo. Eu acho maravilhoso. Por isso, cada pessoa tem a sua visão de tempos livres, não é? Exato. Há pessoas que preferem sozinhas. Também gosto dos meus momentos sozinha e adoro. Eu acho que todos nós precisamos de momentos sozinhos. Boa musiquinha, pouca luzinha, sofá. Eu acho que todos nós ali um bom momento. Eu acho que todos nós ou temos então esse tirar pouco. o juiz à Lena também. É maravilhoso nos tempos livres. Eu ia dizer, vocês as duas só fazem os tempos livres. Não, por isso é que tu estás no meio, tu não sabes, tu és a virtude, não sabes que às vezes, pronto, eu vou-lhe puxar para a gadelha ou puxa-me para a gadelha, então deixa-te estar, estás muito bem aqui, estás muito bem aqui. Nós, acredito, todos nós precisamos de um pouco de nós próprios. Porque nós esquecemos às vezes de estar connosco, nós sozinhos, estar um pouco só connosco. Porque nós ao analisarmos, e a gente tem aquele tempo só para nós já acabamos por também saber coisas que às vezes não sabemos de nós. Sim, esse momento é uma construção também. Porque muitas coisas às vezes nós, nesse momento de tempos livres que nós às vezes acabamos por dizer, afinal eu gosto daquilo e nem sequer sabia que somente introspeção. Porque se calhar nunca teve tempo para parar ou nunca teve tempo de explorar para perceber que aquilo era um gosto. Afinal eu gosto de fazer este desporto, olha, nunca experimentei fazer isto, olha, nunca experimentei fazer, mas olha, gostei. Teve tempo para experimentar e para explorar. Por exemplo, a Lena fez no outro dia umas filhoses e ela, isto é carnaval, mas não gostariam de experimentar, lançou o desafio, por acaso ninguém... Eu só perguntei, alguém tem chá? Mas nem isso. Eu dizia assim, eu dou água quente. Mas às vezes ela diz, o que é que estás a fazer? Mas não te apetece, eu apetece, então vamos. Mas então explica o que é que apetece. Só fica... Olha, Paula, o que é que estás a fazer? Olha, estou aqui sentada no sofá. Olha, não queres ir beber um copo? Vamos embora beber um copo, vamos embora, toca a andar. E pronto, e está-se bem, está tudo certo. E tem que ser assim, senão... Olha, e não temos horas, por acaso as nossas e às horas vezes é qualquer hora. espontaneidade também mas é qualquer hora, importante. não há aquela coisa
depois, são 10 da noite, eu não vou sair agora. Tu de pijamas? Pois tu, estou quase a dormir. Então, mas olha, amanhã, está bem, está tudo certo. A verdade é que a vida, vou levantar e siga. A verdade é que a vida também se faz a viver, não é? Eu falo por mim, eu às vezes penso, agora comprei os bilhetes para um espetáculo, imaginemos. Depois penso, se não tivesse comprado os bilhetes eu não ia. Depois vou e penso, ainda bem que vi, não é? Ia perder essa oportunidade. Às vezes a gente também precisa, não é? De nos permitirmos também sair da nossa zona de conforto e a viver outras coisas. E nos surpreender. É maravilhoso e ver coisas esta diferentes. E se calhar, olha, não costumo ir ver isto, mas está-me a apetecer ver coisas diferentes. E por acaso é interessante que também estou a entrar agora numa fase em que estou muito mais receptiva ao diferente. A gente às vezes formata isso tem a ver com o nosso cérebro, que é preguiçoso e que gosta da rotina, e às vezes a gente tem que contrariar essas alguma coisas. Previsibilidade. Exatamente. E o cérebro é mesmo... E a previsibilidade gosta de gastar conforto. energia, e nós gastamos energia quando nos atrevemos a fazer coisas diferentes. E eu agora estou numa fase mais exploratória, de querer provar coisas diferentes, de comer. E é engraçado como o nosso palato vai-se mudando, à medida que nos vamos cometindo também a experimentar outras coisas. Não ir ao restaurante e pedir sempre a mesma coisa, estejamos a experimentar uma coisa diferente. Exato. Isso também é bonito. E uma coisa que é interessante é que quando nós vivemos no modo de sobrevivência, infelizmente ainda há várias pessoas a viver no modo de sobrevivência, não há isto de tempos livres. Não é? Demasiada gente Pois, é isso que eu estava a modo de tentar explicar há pouco. sobrevivência. Hoje, isto, e acaba por ser preocupante, porque nós, comparado com as pessoas, antigamente, que as pessoas tinham tempo para descansar mais numas coisas, noutras não, mas hoje em dia nós estamos, a nível de competição, estamos piores, porque nem temos tempo sequer para parar, nem para olhar para o próximo, que às vezes isso é muito grave também, porque além de não termos tempo livres para nós às vezes nem paramos para olhar para o próximo, para a dor do próximo, porque a pessoa do lado está a passar, porque aquilo é a vida dele, não é a minha. Ok, mas temos que pôr na pele dos outros aquilo que nós sentimos, muitas vezes. E isto é ridículo. Desculpa, isto até chega a ser ridículo. Exato. Porquê? Porque nós vivemos numa ilha pacata, com imensa qualidade de vida, com paisagens lindíssimas, com bastantes opções. Os nossos filhos têm 1001 opções. Nós também, se quisermos, também temos. Porquê que a gente anda nesta correria? Porque sabes, porque de certa forma, contraditório ao mesmo tempo. às vezes é preciso sair da ilha para olhar para a ilha. É verdade. Às vezes é preciso sair da ilha para olhar para a ilha. Isto é uma expressão que se adequa não apenas à nossa própria ilha, mas que se adequa àquilo que é nós não valorizarmos aquilo que é nosso. Eu não estou a falar agora de uma questão mais cultural, nem estou a falar de uma questão nesse aspecto. Estou a falar mesmo daquilo que são nós como seres humanos. Nós precisamos e estamos constantemente a desvalorizar aquilo que nos é dado. E aquilo que é nosso e aquilo que nós temos como um dado adquirido, que sejam as nossas paisagens, os nossos prados, os nossos cerrados, as nossas vacas, o que quer que seja, que quando vem alguém de fora que não está habituado e que procura em nós aquela calmaria que nós muitas vezes achamos chata, nós não a valorizamos porque é um dado adquirido, porque é nosso, nós temos isto. E então, e quando é que nós sentimos falta disto? Quando saímos. E é engraçado, e mais uma vez podemos voltar aqui do mindfulness, que é tempo livre também é o tempo que eu consigo saborear, que eu consigo sentir, que eu consigo tocar. É um tempo que eu consigo tocar. Isto é o tempo livre. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu, por exemplo, tive que me obrigar a fazer as refeições com mais calma, comer mais devagar, sentar-me, porque tive um período de tempo na minha vida que vivia em modo de sobrevivência. Era tudo muito rápido, era tudo muito rápido, era tudo muito rápido, tudo muito rápido. E depois comecei a pensar, não, as coisas têm que ser saboreadas. E agora faço mesmo questão de saborear aquilo que estou a comer. Estás a tirar o prazer desse exatamente, momento. E isto também é um momento de prazer. É um momento obrigatório, que é um momento de fazer uma refeição, mas a forma como eu faço a própria refeição pode ser de satisfação ou de não satisfação. Pode ser só a parte mecânica, o corpo precisa de combustível para viver, ou então a parte de, ok, o corpo precisa de combustível para viver, mas eu posso fazê-lo com carinho, eu posso fazê-lo com amor, eu posso fazê-lo com nutrição.
a nutrição emocional, não é só do alimento. O que é que estás aqui a fazer? Estás a cuidar de ti. Da mesma maneira que para os bebés faz muita diferença a forma como lhe dou a comida. Se eu estabeleço contacto visual, não estabeleço contacto visual, com o tom de voz que eu estou a utilizar, a forma serena ou não serena que eu estou a dar a comida, tudo isso tem impacto na criança. Então, porquê é que eu não me trato da mesma forma? Porquê é que eu não cuido de mim da mesma forma? Porque não te mimas. Porque eu não, exatamente. E porque fomos habituados a ser as tais máquinas. Vamos embora, toca a andar, vamos embora. Vivemos no chamado... Nós estamos a falar aqui... Está-me a ressaltar um momento, uma expressão, um conceito. Assim é que é. Está-me a ressaltar um conceito que se chama o tempo do relógio. Em que é tudo... e mesmo assim cá está. Nós, na nossa pacatez da nossa ilha... Não temos, se calhar, a azáfama e tudo. Mas criamos. Portanto, nós criamos e vamos criando. Mas é tudo muito cronometrado. Portanto, é a hora de entrada. Nós temos que ter hora para comer. Mesmo sem fome, é hora de faz comer. Muito sentido, porque o que eu estou a dizer é uma coisa é tu mecanicamente comeres e podes demorar 10 minutos, outra coisa é saboreares o momento e demoras 20. E as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para isso, ficar a comer de pé, não sei o que é isso. Mas quando tu comes de pé, não se pode comer de pé, uma pessoa tem que se sentar a comer, não é? Dulciar aquele por exemplo, eu tenho na América, e quando eu estive no Canadá e tudo, nós estavam sempre, quando vem cá, porque nós saímos de casa de manhã, só chegamos às tantas da noite. No Canadá, quando estava no Canadá, era a mesma coisa. As pessoas saíam de casa, só chegavam à noite, e aquilo fazia uma confusão na altura, há uns anos atrás, há muitos anos. Mas chegam tarde, assim, não têm tempo com a família, não têm isso, não têm... Ao fim desses anos, eu já dei por mim a fazer o mesmo que eles. Eu comecei a trabalhar de manhã e acabar às tantas da noite e muitas vezes a chegar a casa quase no outro dia. Porque isso é que é ser-se bem sucedido. Sim, mas resumindo e concluindo, aquilo que eu pensava dizer, que horror, mas isto é um mundo grande, é do Canadá, pois isto é um mundo maior do que o nosso, não sei. Damos para a nossa, está numa ilha pequena e estamos na mesma confusão de vida como eles estão. Porquê? Porque nós próprios não estamos a sofrer do nosso tempo livre, do nosso espaço e nós não sequer paramos para analisar. Estamos em sistema de... as máquinas, a máquina. Vamos seguir máquinas. Estamos na ilha terceira. Se não há festa hoje, amanhã. Faz amanhã, eu ia dizer isso. Tu sabes lá o trabalho que dá a fazer uma festa, organizar uma festa. Tempos livres. Não, é verdade. Quando não há festa, eu ia acabar de dizer isso. Quando não há festa, as pessoas fazem festa. Quando não há festa, a gente trabalha para fazer a festa. E depois é assim, dá muito trabalho. Nunca faço, parece que não estou a fazer nada, mas nos dias que eu digo, olha, hoje tenho tempo para descansar e fazer... Há sempre alguém para se lembrar, Isabel, e precisa de alguém. Vamos fazer outra festa. Para sempre. Resumindo, vivemos um ano quase sempre de festas. Resumindo, por isso é normal que nós, além de. Isso é uma questão cultural, não é? A gente está a falar de uma forma popular, mas nós, de forma mais restrita, a nossa cultura. Apesar de nós estarmos aqui, é uma cultura festiva e de festival. Mas fora as festividades da ilha do ano inteiro, temos a nossa festa em familiar, que a minha família faz a festa por si própria. Portanto, resumindo, às vezes não esqueceu o que é tempo livre. Resumindo, o terceirense não tem tempos livres. Não. Chegamos a essa conclusão. Não há. Resumindo, concluindo, não há tempo livre. Não há tempo livre. Mas agora, a rir brincar, a verdade é essa, é que as pessoas têm que dar mais valor àquilo que têm. Temos. Aproveitar a ilha, como tu dizes, olhar para a ilha, para as paisagens, para tudo o que falo, porque nós às vezes, em pequenos detalhes, que às vezes está as grandes Exatamente, coisas. apreciar, sentir, por exemplo, deleitarmos com a simplicidade da vida, amarmos a vida exatamente. também. Eu essa semana, quando eu sei que o Micael, fui não passei com ele, estive a brincar com ele no jardim e tudo, e eu percebi, e dei por mim a olhar para plantas e para árvores e ele em cima da relva estava molhada, mas deixei ele brincar e ele dei por mim a olhar para coisas que a idade que eu tenho nunca tinha reparado no jardim de Angra. Carlos, isto é um convite mas é verdade. Não, isso é que nós passamos no jardim, em outros sítios aqui da ilha, estou a falar do jardim, porque foi o sítio que estava com o Luís. Olhar para coisas que nunca na minha vida tinha reparado que a idade que eu tenho. Nunca tinhas parado para olhar. Porquê? Porque não tinha o tempo,
necessário e se calhar ainda estava com olhos de A ver. predisposição Tu para... vias, mas não Exato. olhavas. Não. E porquê? Porque o Micael, com a criança, é engraçado, ele parou, ele disse, mãe, mas porquê que aquilo é assim? E eu olhei e disse, realmente, giro. E pus-me a olhar e analisei, e falar com ele, e a rir a brincar, a verdade é que em meia hora que eu tive aquele bocadinho ali do jardim, e cheguei a casa maravilhada com aquele pouco tempo que eu tive com ele. Porque aprendi, e além de ter ensinado coisas a ele, também fui aprender. Isto vai ser Isto é... Não. Isto Isto é um exemplo extraordinário para todos os momentos, são momentos prazerosos e proveitosos para vivermos e saborearmos o momento. Exato. É mesmo usarmos todos os nossos sentidos nos momentos. E isso é importante, no aqui e no agora, estarmos presentes. E assim é a melhor forma de nós podermos saborear todos os momentos, inclusive os livros. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Celebrou o seu aniversário e pela primeira vez sentiu que não estava perdida. Tudo se tornou claro na sua mente. Percebeu o que queria para o seu futuro imediato. Tomou decisões difíceis há muito procrastinadas. Despediu-se do trabalho, uma ocupação que a oprimia, que a tornava amarga e obtusa. Cessou um vínculo laboral estável, porque quer ser feliz. Acabou uma relação amorosa que durava há anos. Rompeu com um homem que deixou de amar há muito tempo. Era um homem bom, mas decidiu que tinha de pensar em si e nas suas necessidades. Abandonou a passividade e o altruísmo que a caracterizava. Decidiu dizer não às amizades que a vulnerabilizavam e ocupar-se de si. Determinou acolher a arte que sempre a atraiu. Abrir um ateliê de pintura e escultura. Assentou soltar a criatividade reprimida por um pai exigente que lhe queria advogada e que lhe fervilhava há muito tempo. Desprendeu-se de tudo o que a amarrava, fechou os olhos e inalou profundamente a liberdade que sentia. Nem se apercebeu no embate que sofreu e caiu imóvel no chão. Ela morreu no dia em que nasceu. Este é o nosso segundo conto. Podemos começar pela Paula. Este conto fala de sobretanto. Fala principalmente aqui no nascer de decisões libertadoras. Ela teve uma imensa coragem em se libertar daquilo que a oprimia, daquilo que a ofuscava, daquilo que era tóxico na sua vida. E ao fazer tomar estas decisões, ela libertou-se, sentiu-se livre pela primeira vez, sentiu-se que renasceu. Claro que pronto, houve aqui este fim praticamente trágico, porque ela acabou por não poder saborear esta liberdade pela qual ela lutou. E eu acho que isto vem um bocadinho aquilo que nós falávamos ainda há pouco. É importante realmente os tempos livres, criarmos tempos livres para nós, desde que a gente os saiba aproveitar, saborear e trazer e tirar dali algum prazer. Porque realmente, se não tirarmos prazer das coisas, vivemos nesta frustração. Vivemos nesta opressão do dia a dia, daquela rotina quase que mecanizada. E é tão bom quando a gente se consegue elevar e libertar de tudo isto. Em que circunstâncias? E em que ponto é que esta pessoa teve que chegar para finalmente se libertar das amarras? Aqui deve ter levado muito tempo, porque há aqui uma causa de morte, ou seja, para haver, calculo eu, não é? Quando ela diz, eu não sei se isto é bem figurado, quando ela caiu imóvel no chão, ela, pronto, quando fala aqui... muito tempo até conseguir esta liberdade, decidir realmente que tinha que mudar. E eu que muitas vezes nós levamos uma vida inteira
a tomar esta decisão. Quantas pessoas não será que não é nas situações limites e nos momentos em que nós estamos mesmo... Porque agora, isto para mim, quando estava a ler isto é uma coisa fantástica. Isto é digno de continuar e de fazer um romance além de todo este conto. Mas estamos a falar de algo que para mim é quase utópico. Estamos a falar de alguém que para mim é fantástico, é fascinante, mas estamos a falar de alguém que não gostava do seu emprego, despediu-se do seu emprego. Não gostava do seu relacionamento, vou acabar com o relacionamento. Tu estás-me a chatear, as minhas amizades, as minhas amizades são uma grandíssima treta, olha, pega e anda. Vou abrir um ateliê de pintura. Não sei como é que ela vai pagar as contas, mas abrir um ateliê de pintura. Isto poderá ser uma questão utópica, apenas uma questão de figurante, não é? Mas até em que ponto é que a pessoa tem que estar, em que limite é que a pessoa tem que estar para tomar efetivamente uma decisão destas. E é interessante que muitas vezes temos que chegar a uma situação limite para tomar a decisão. Às vezes não é. Às vezes é falta de coragem. Muitas vezes muitas pessoas às vezes tem que nos empurrar, às vezes é a sociedade, o mundo, alguma circunstância que nos empurra. As pessoas às vezes estão sufocadas, mas com a falta da coragem não conseguem sair dali porque começam o que é que vão pensar aquele, o que é que aquela pessoa vai pensar. E cada vez como é que eu vou conseguir sobreviver se deixar esse trabalho que é estável? Como é que vai ser? Exatamente. Como é que vai ser? Aqui no texto, quando diz assim, inalou profundamente a liberdade que sentia, nem se percebeu. No embate que sofreu, caiu imóvel no chão. Ela morreu no dia em que nasceu. Quando eu li isto a primeira vez... Também pode ser quando eu li isto a primeira vez, eu não vi isto no sentido literal de morte. Aqui mesmo quando fala aqui, ela morreu no dia em que nasceu, não, ela nasceu no dia em que morreu. Ela nasceu no dia em que ela disse, não esta não sou eu, vou morrer. Vou deixar de ser esta pessoa e vou nascer. Aqui podes ver nas duas perspectivas. Eu por acaso quando escrevi ela morre mesmo. Não, mas dá para eu por acaso identifiquei-me com esse tema. Identifiquei-me porque quando eu li eu fiquei emocionada. Porque esse tema tem a ver com o meu momento, desse momento agora meu. Porque eu estou a falar da Ana Paula, ela já me conhece, conviveu com a minha vida e ela sabe. Eu era o tipo de pessoa que aceitava toda a gente, achava sempre que o sim era importante, achava que ajudar toda a gente era ser... A passividade e o altruísmo. Achava que toda a gente tinha razão, menos eu tinha razão, e eu tinha que agradar todas as pessoas para as pessoas gostarem de mim. Bom, e o que é que aconteceu? Ao ler esse texto, eu revi-me nesse momento da minha vida. Eu, desde que comecei, desde que tive o Micael, desde que tive o Micael, a verdade é essa. A minha vida mudou como uma criança, mas não veio só aquela criança. Veio uma vida espiritual diferente, veio uma Isabel que acredita nela própria, embora eu estou muito mais... ela sabe que é verdade, já estou mais reservada do que era. Ela sabe que eu era muito aberta. Aprendi-me a reservar porque aprendi a afastar-me de situações e a fazer as suas escolhas. E aprendi a dizer um não, coisa que eu não sabia dizer. Eu acho muito curioso porque a gente nasce várias vezes ao longo da vida. Nossa vida, exatamente. E a gente nasce numa altura do nascimento, não é? Mas eu falo por mim, por exemplo, tu falaste nos teus 48 anos como te foram marcantes. E tu decidiste, estou a ver muita gente próxima da minha idade a morrer, a falecer, e eu não quero não viver a vida e acontecer-me isto. Falaste nos teus, balizaste aí nos teus 48. Eu posso falar por mim e vivi muitos anos em modo de sobrevivência e depois ali talvez por volta dos 30 e muitos 40, eu decidi que não, eu tenho que viver, eu tenho que saborear a vida. E tenho que olhar para mim e fazer também coisas que eu gosto, mesmo que podem até não ir muito ao encontro das expectativas dos outros, mas viver a minha verdade e a minha realidade. E eu acho que isto também é muito um processo de construção e também de amadurecimento. Sim. Porque
nós chegamos a um ponto que começamos a pensar, como falaste muito tu, Isabel, por exemplo, no conto anterior, referiste várias vezes que nós trabalhamos muito para ter. Exato. E a gente também chega a uma altura na nossa vida que a gente percebe que não precisa de tanta coisa. É o que eu contava a acontecer. Chegamos a uma altura da nossa vida em que nós também não precisamos de tanta coisa, mas já tivemos o tempo e já tivemos o amadurecimento e já passámos a possibilidade de ter aquelas coisas e as nossas estabilidades que faz com que a gente também diga que eu neste momento já não preciso provar nada a ninguém. Exatamente. Isto porque às vezes um bocadinho nós acabamos por ser um pouquinho ingratos connosco próprios. Isto para quê? Porque quando nós terminamos a universidade, estamos a estudar, nós precisamos ter boas notas, nós precisamos provar que somos bons. Quando nós terminamos de estudar ou quer que seja, temos que arranjar trabalho, nós temos que provar que somos bons trabalhadores. Depois, estamos a tentar encontrar alguém, a nossa alma gêmea, e nós temos que provar que aquela... Há sempre aqui uma coisa de conquista. De conquista, e é como se nós... Provação do outro. Que o próprio contexto social também nos impõe. Até que, se falarmos de coisas, chega uma altura em que eu digo assim, eu já não preciso de agradar estas pessoas, ou já não tenho que agradar estes, ou já não tenho que agradar aquelas, porque aquelas pessoas que eu quero, eu às vezes digo, e que me perdoem se calhar a expressão daquilo que eu vou dizer, que é a família é aquela que a gente escolhe e aquela que a gente constrói. O resto são parentes. Exatamente. Muitas vezes a família cria expectativas sobre nós que nós acabamos por ficar reprimidos porque nós não queremos ser, mentira, nós não queremos ultrapassar as expectativas, nem magoar ninguém, nem frustrar ninguém, mas não somos felizes. Exatamente. Porque não é que eles não são os meus objetivos, são os objetivos dos outros. Quando nós falamos da idade e de atingir uma determinada idade, não, na realidade, quando nós atingirmos uma determinada idade, não temos muito que provar a muita gente. Ainda bem que estás quase a fazer 40. Portanto, por exemplo, quando tu estás a falar com uma pessoa mais velha do que tu, e quando estamos a falar de uma pessoa já velha, já idosa, estamos a falar de uma pessoa com 60 e tais, com 70. Eles às vezes dão-te ali uma resposta que tu ficas assim, mas para aquela pessoa... é como se já fosse legítimo que aquela pessoa falasse daquela maneira, dissesse aquilo que lhe vai na alma. Aquela pessoa, não quer dizer que seja desagradável, mas já não tem propriamente que estar com micotices e com mimimices, porque se tu gostares, se tu gostares, não gostares. Há menos eufemismos, não é? Não, mas é por isso que eu estava a dizer. Has de aceitar para não doer tanto. Mas é por isso que eu dizia que nós, ao fazermos isso, por exemplo, ao fazermos o que estava a dizer, acabar só o que estava a concluir, ao fazer aquilo que eu estou a fazer nesse momento, ao fazer isso, eu apercebi-me que nós renascemos várias vezes, mas aprendi que, afinal, é como a Fênix. Quando dou por mim, muitas vezes, muitas pessoas dizem, nós estamos no fundo do poço e não sei o quê, e é preciso, aí também eu falo por mim, como há outras pessoas que estão em situações idênticas, não é? É preciso ter capacidade para nós nos começar a levantar todos os dias. Porque há situações e situações nas nossas vidas que nem sempre é fácil. Nós olhamos para a pessoa, mulher, tu estás com uma cara linda, estás maravilhosa. Ok, mas a pessoa está a ver fisicamente, mas não está a ver o espiritual, não está a ver as emoções e não está a ver a vida daquela pessoa. Porque ultimamente, isto é o conceito que eu dou às vezes às pessoas, nós temos a mania de olhar para fora, e ver o fora, a capa não o livro, como é que isto não sei. Mas tu conheces a pessoa, tu consegues ver através do olhar. Mas às vezes as pessoas estão tristes. Mas isso é muito difícil. O pré-conceito é aquilo que te mostra. Mas aí está, mas às vezes é quase como um prato de comida, não é? Às vezes pode não ser nada bom, mas se não estiver bonito, se não estiver bem apresentado... Mas aí está, é preciso as pessoas terem a capacidade e a coragem de renascer todos os dias.
Exatamente. e de ser como as fênix, renascer E das às vezes tomar cinzas, decisões começar mesmo do fundo, difíceis. bater no fundo dos... Porque é assim, nós às vezes temos que bater no fundo do poço, bater lá no fundo, Saber levantar, para depois levantar-se. Mas também há pessoas que Ter a infelizmente também capacidade de levantar. Exato, é o que eu estou a Nem toda a dizer. gente Nem tem. todas as pessoas E infelizmente ter têm essa capacidade também de enfrentar as consequências das decisões. Sim, Exato. sim, sim. E também saber que o que não é para nós, porque nós às vezes estamos como nós, para nós, coisas que não somos, não têm nada a ver connosco. Não é um problema meu. Eu agora estou naquela fase que eu digo assim, às vezes uma pessoa diz uma coisa, faz uma coisa e diga assim, isto não é nada comigo, isto não é problema. Mas, claro, que estou a falar em coisas simples, não Sim, é? mas isso também é importante, e isto, se calhar depois a gente está a trazer esse tema para trabalhar só este tema, mas isso é importante porque nós podemos ser empáticos, mas sermos empáticos é diferente de empatia tóxica. Exatamente. Porque às vezes é empatia tóxica, Exatamente. nós ouvimos o problema dos outros e nós próprios E acumulamos. absorvemos e ficamos nós também negativos e Exatamente. cinzentos. Exatamente. Nós podemos ouvir, empatizar com o outro e continuarmos a ser luz. Exato. E também é podemos ser importante amigos e podemos continuar a ser amiga daquela pessoa e eliminar aquela pessoa e ter uma palavra amiga, porque há dias que as pessoas estão a Mas também temos que ter essa inteligência emocional. Também temos que saber ter gerir essa e inteligência também saber emocional. limpar-nos a nós próprios, a nossa mente. Nós precisamos de ser limpos todos os dias a nossa mente, porque a nossa mente, às vezes, traz esse lixo e esse tóxico para a nossa vida. Sal grosso funciona? Mas de cima para baixo, mas já Ok. É interessante que a Isabel trouxe-nos no outro dia também balsamos. Também para a gente. Ela hoje não trouxe o sal grosso. Não, grosso. E daqui das várias só do Himalaias também é bom. Só do Himalaias. Não faz do manifeito. Não, mas eu não. E Outra queria, mais. pegando pessoal aqui. Mas eu queria brincar dessa. A parte emocional é muito importante. Nós temos que trabalhar nós próprios, temos que limpar-nos as nossas próprias. Saber dizer E às vezes temos de tomar decisões que para as outras pessoas são aberrantes. Exato. São completamente Fora da caixa. da As caixa, pessoas costumam completamente insanas, Exato. A partir do momento que insensatas. tomas essa Sabes que isso às vezes dá gozo. Olha, mas a partir do momento que se toma esta atitude, Eu às vezes acho graça. passas de boazinha para besta. É de bestial a besta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o meu pai. O meu pai trabalhava num emprego que era trabalhador funcionário público. Naquela altura, ser funcionário, trabalhava no CTT, ser funcionário público era uma coisa incrível. Mas ele teve sempre o sonho dos carros. Ele gostava era de carros. E então, despediu-se daquilo que era uma função pública para ir trabalhar para um privado, mas era para trabalhar com carros. E é claro que na altura, vais deixar uma coisa que é super segura, que podes ter uma progressão na carreira, que tens uma consolidação aqui maior e vais-te meter na aventura de trabalhar com carros. Mas era o que lhe fazia feliz, não é? E é importante, e às vezes olho para essas situações e às vezes é importante termos essa bravura na vida, não é? E de percebermos que, ok, se isso não me faz bem, e se calhar vou ganhar muito menos, mas será que é esta... que o dinheiro é assim tão importante? lições de O que é vida. que compensa? O que é que Tantas compensa? pessoas As lições de vida que nós tiramos Exatamente. deles, porque eu também falo, eu olho para o meu pai também, que a idade que ele tem, às vezes há pequenas coisas que eu olho e digo, isto eu ensino porque queres. Se calhar era isso que eu já devia ter feito, porque o meu pai, para a idade que tem, o meu pai já é novo, era muito moderno, que é a sorte que tem. E graças a Deus que há pessoas, pronto, infelizmente não são todos iguais, mas o meu pai já com 40 e 50 era uma mente sempre muito aberta. E o meu pai fazia coisas que as pessoas naquela altura também já achavam diferentes. E é isso que eu pego nele e agora vou a trazer para Exatamente. mim. Eu estou a usar, e dizer, mas ele era feliz, meu pai... Ninguém tem nada a ver com isso, ele nunca se importou com a opinião de ninguém, por acaso nunca se importou. E é nesse momento é o que estou a fazer. E nesse momento, eu sou sincera, acho que é o melhor, porque também eu já usei esse termo, que eu também já usei com algumas pessoas que já tinham morrido e que agora ressuscitei, e desencarnei e encarnei. E voltei eu usei esse termo há pouco tempo. E digo isso às pessoas que tinham desencarnado e que agora encarnei novamente com outra Isabel. E é verdade, porque eu para já sinto uma pessoa que já não tem medo de pequenas coisas que tinha. Segundo, às vezes eu olho para trás e digo, eu tive 7 anos a Cruz Vermelha, nem parece que estive a fazer aquilo que eu era uma doida, eu fazia aquilo, eu agora se fosse agora já não queria fazer, se calhar ia fazer outras coisas diferentes, mas naquilo não quero. É engraçado, nós estamos sempre a aprender, estamos sempre a renascer, e é isso o mais importante, é o saber renascer, ter coragem para renascer e fazer isso por nós, porque nós queremos fazer isso, não é porque temos que fazer porque a sociedade exige. E renascer também, mais uma vez uma palavra que a gente já usou aqui, é também praticarmos o desapego. Exatamente. Porque eu tenho conhecido cada vez mais pessoas que
viveram sempre numa casa grande e que agora, por exemplo, vendem as casas grandes para comprarem casas mais pequenas e para depois poderem, se calhar consigo entrar numa pré-reforma, ou se calhar consigo fazer... Mas aí tem aquela outra questão que já falámos aqui também, que é o ninho vazio, em que realmente depois, quando chegam àquela fase da idade em que os filhos já saíram e depois já aquele facto da solidão, do ninho vazio, e depois o casal fica quase que dois estranhos no mesmo espaço. Aqui em relação ao nosso conto, gostaria de referir que realmente vivemos demasiado subjugados às rotinas, às relações, às obrigações do dia-a-dia, aos deveres, e que nos sufocam e que muitas vezes não temos esta capacidade de libertação. Vamos quase que naquilo que já se falou aqui muito, é quase que mecânico. E isto acaba por dizimar a nossa própria essência, sem a gente se aperceber. Mas não nos esqueçamos que a liberdade nunca é só um ente. A liberdade é sempre um nós, porque a nossa liberdade termina, não é? Onde começa a liberdade. Desde que a nossa liberdade não interfira com a liberdade do outro, tem que haver sempre o respeito para tu usares a roupa que tu quiseres e fazer aquilo que tu quiseres. Se bem que, em termos práticos, no nosso dia-a-dia, em termos de sociedade, nós temos a vestimenta correta para dormir, nós temos a vestimenta correta para ir à missa, nós temos a vestimenta correta para ir para o programa aqui. Não sei. Nós temos a vestimenta. Nós somos padronizados porque é aquilo que nos define socialmente. Como socialmente. E o que é uma aberração? O que é aberrante? Mas poderíamos considerar como algo aberrante ou algo simplesmente ser diferente. Ou quando estás a ser diferente e quando estás a ter a tua liberdade, estás-te a desencaixar aos olhos dos outros daquilo que não tem nada a ver. Percebes? Isto é muito, muito, muito difícil. Por exemplo, num meio pequeno, os olhos estão focados nestas diferenças. Tu, se fores ao meio maior, onde as pessoas são mais cosmopolitas, mais... ninguém repara, ou se repara... Já estão mais habituados às diferenças. Não, mas olha, vou ser sincera, quando alguém repara lá... Mais híbrido. Olha, fora da ilha, quando nós saímos fora da ilha e se alguém vê alguém lá fora assim olhar para as mãos, a gente já diz, é um açoriano. Os açorianos já estão habituados. A verdade, porque... Não estás discreto. Não, estou discreto. Estás discreto. Estou a falar, por exemplo, é verdade que há pessoas que não estão habituadas. Não, mas a gente tem que dizer, eles não estão. Nós, as pessoas mais novas, a gente hoje em dia está mais abertos. Mas há uns anos atrás, quando íamos a continentes, a gente via uma situação, pasmávamos. Aquele é açoriano, porque aquele está pasmado. Claro que hoje em dia já o mundo está mais aberta. Como é que eu entrei no... A verdade é essa. E, aliás, eu acho que nós devemos aceitar as diferenças. Porque até é muito importante aceitar as diferenças. Porque aí está. Porque às vezes, por baixo de uma grande tatuagem, porque eu tive um exemplo. Há um grande corpo. Há uma grande história. Uma grande história. Uma grande história. É lívido. Eu estou aqui filosófica e tu agora estás mesmo muito filosófica. Não, mas gosto daquela tatuagem, às vezes tem uma história dramática, uma história que se calhar nós não sequer vamos imaginar. E essa história fez aquela pessoa ver aquilo é um sinal de vivência daquela pessoa. E às vezes a gente esquece. A gente tem muito o efeito ideal, que é esse preconceito. Exato. O efeito ideal é o preconceito que nós temos quando vemos alguém, a forma como ela se veste, como ela se apresenta, como ela se movimenta, como ela fala, e a gente tem tendência a sobreavaliar ou subavaliar. Isto é o efeito ideal. E isto tu estás a dizer. A gente vê uma pessoa toda tatuada e nós já pensamos, epá, se calhar é repatriado, ou se calhar é ladrão, ou se calhar as pessoas estão na rua, já vivem-se momentos assim. Às vezes nós não falamos disso porque as pessoas têm tabu falar o que é real. Às vezes há pessoas que estão na rua, estão num abrigo amigo e nessas situações assim, mas às vezes estão lá.
E às vezes eles estão na rua porque querem. Há pessoas que Opção. querem por É uma opção. opção. Porque, e desculpem, se eu agora eu sou sincera, eu vou pedir desculpa porque isto, mas como é porque isto é, por acaso aconteceu uma situação uma vez e isso mexeu. E peço desculpa às pessoas que estão na rua e aos familiares porque isto é muito, muito complicado quando a gente passa Muito por situação- delicado, exatamente. A familiares e a essas pessoas. Mas isto é uma situação, aquelas pessoas estão na rua porque querem. Algumas vezes. sim. Algumas sim. Aqui, Mas, não, aqui estou a falar aqui na Ilha de São Miguel. Na Estou a falar em ilha- São Miguel porque a situação foi no São Miguel. Eu, por acaso, acabei de ajudar uma pessoa, sabia que aquela pessoa estava no foram buscar aquela pessoa e aquela pessoa voltou outra vez para a rua. Porquê? Porque não quer ter regras. Aquelas pessoas É a sua liberdade. É a sua liberdade. Aquelas pessoas É têm aquilo os seus limites. E não é por isso que nós devemos julgar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas querem estar ali. Todas as pessoas têm a sua história, todas as pessoas têm a sua razão e nós temos que respeitar essas razões. Nós às vezes, o ser humano não tem a tendência de parar para ouvir. Mas depois tu vês essas pessoas numa noite fria, de chuva, exato. e tu vês, aquela pessoa tinha opções. Opções, exato. Tu ficas na mesma com pena, Exato. até que se calhar gostarias de ajudar, Ficas mas aquela com pessoa pena. não teve pena de si própria, não olhou para si. Estamos a falar, Nem atenção, teve a estamos a falar das, capacidade, por das vezes. pessoas que têm essa opção. Essa opção. Não é? Mas É todas neste cada sentido, ilha é neste tem sentido. opção. Para não cairmos, olha, aquelas. Não, Sim, estamos a falar das pessoas que estão- poderiam ter a opção de estar num sítio e que Quem preferem tinha com preferem estar. condições, sim. Mas agora, se calhar, estamos a falar de pessoas que, primeiro, podem não ter outros objetivos além daqueles, podem não ter outra ambição além Aliás, estas daquela, pessoas não têm podem não não têm, a conhecer maior parte não outra tem realidade objetivos. além dessa, podem não delas- querer, pode ser a sua própria liberdade, aquilo a que estão habituados E e não muitas delas querem, estão-se apegadas. porque tu é que se calhar vais sentir pena e se calhar neste caso o problema vai ser tu, porque tu é que estás a achar que ele é que está mal e no entanto ele está aonde ele quer, onde a pessoa... Feliz onde- da Aquela maneira pessoa já se desprendeu e há pessoas, por exemplo, estou a falar, porque conheço a história. Mas cá está, só nas pessoas que Estamos a- têm essa sim, sim, opção. não estamos aqui Não a estamos a falar das ninguém. pessoas Estamos a que- falar em que- situações devido também à situação de nascerem, não sei o quê. Essas pessoas também já tiveram vidas, muita gente às vezes estavam bem financeiramente, estavam bem, e às vezes, por azar das vidas, pronto, acontece isso. Ou as pessoas também deixam isso, ou por álcool, outras situações, situações da vida, pronto. Infelizmente, eu quero dizer com isso é que nós todos temos o direito a renascer. Ou para bem, ou para mal, ou da maneira certa, da maneira errada, todos nós temos que... Porque eu costumo... Mas há quem não queira. Sim, mas eu costumo Não, e há quem renasceu muito mal, porque eu vejo aí gente reencarnada que parece que veio do diabo. Que é que tu Não devia ter Não devia ter reencarnado. reencarnado. Eu vou ter que trabalhar com esta minha parte. Pelo amor de Deus, estou a Está bom, ela está bom. Não, ai Deus. A gente nunca devia ter sequer reencarnado. Sei lá, devia ser. Mas podia ter sido uma pedra, não, mas sei lá, outro ser Uma vivo. Uma florzinha. Daquelas. a falar da daquelas. Uma florzinha de amor. Pronto. Mas já ri a brincar, a verdade é Das essa. ervas daninhas. A gente tem que ver que tudo tem a sua razão. Eu acho que o de ser ser. humano- As pessoas estão. Há pessoas que desapegam-se e é importante o desapego, mas pronto, nessas situações eu lamento. Porque neste caso é o mesmo. O desapego não é desamor, Não, eu desapegar-me não é de desamor, alguma coisa exato. nacifica da mesma maneira que eu deixo os meus filhos serem Exato. do ninho para irem viver a Exato. sua vida. Este desapego não é desamor, não Exato. é? E quantas pessoas por gostar que tem que deixar ir? Mas é em situações, às vezes nós gostarmos, É deixar amarmos, voar. é deixar voar, é deixar ir. É a mesma coisa que nossos filhos casam, só fazem isso para a família, porque mas nós dissemos, família não é só é o que aqueles, nós não é? construímos. É o que construímos. Eu venho muito tempo para perceber isso, porque a verdade é essa. Veio toda a vida roda dos filhos dos outros e a criar os filhos, a pensar que eles iam dar sempre roda de mim, das minhas asas, porque tinha aquela coisa que tudo pertencia. Não, engana-se, o mundo não é meu, essa vida não é minha, nada nosso, isto é só temporário. Nós estamos aqui de passagem, só que é tal coisa. Eu achava que sim. Quando um dia, mais tarde, apercebi-me, não, Isabel, a tua face já já cumpriste a parte de mãe, que é recaminhar o teu filho para fora do ninho, ele está bem recaminhado, fizeste um bom trabalho, deixa voar, pronto. E Fizeste tão bem um bom trabalho que veio outro. E não é só isso. E nós sabemos que fizemos um bom trabalho quando percebemos que os nossos filhos têm ferramentas para se autonomizar. Sim, mas nesse momento da minha Não é? vida, eu já, por exemplo, a educação que dei ao mais velho, nesse diferente. momento, eu falo por mim,
Os recursos são outros. Os recursos são outros. O tempo é outro. A maneira de pensar é outra. Quantas Aliás, vezes eu vejo a ela própria bater pé? parentalidade mudou imenso, a forma de parentalidade mudou Uma criança bate bastante. pé, a fazer birra, não sei o quê. E tu, antigamente diziam, uma palmada nesse rabo, tu aprendes logo. Não é? Agora dou por meio assim, Micaela, vamos fazer, que tal nós estás a fazer aquilo? Micaela, agora não vou. E ele diz, tá bem, então vamos fazer, não sei o quê. Tens que jogar com o psicológico de uma criança de 3 anos e estás a jogar com o teu tamanho ao mesmo tempo. E pensas, estou cansada em 2 minutos. Estás a nascer, Isabel, estás a nascer. Não, mas aí está, é um jogo. Hoje em dia, as crianças e os pais estão a viver jogos psicológicos. Nós, para fazer uma coisa, tens que fazer outra. Quando dás por ti o teu fim do dia, há pouco acabamos de dizer, não tens o tempo livre. Exatamente. E se calhar, pegando agora outra vez aqui nessa questão do tempo, o que é muito importante, se calhar até compilando os 2 contos, é que a gente não morra sem viver. Exato. E este conto é bocadinho isto, não vamos morrer sem viver. Exato. E muitas vezes damos por nós, eu sou grata por ter dado por isso, ainda em idade que tenha, felizmente já consegui aproveitar bastante antes e espero aproveitar ainda outros com essa consciência de querer viver a vida em pleno. E o convite é mesmo esse, aproveitem os vossos tempos livres para a introspecção também, olharem para dentro de vós, analisarem as vossas circunstâncias, as vossas vivências. Há coisas que a gente pode, é muito bonito dizer, não gosto do trabalho que eu faço, vou-me despedir. É claro que não posso despedir se eu não tiver uma alternativa, é claro que eu não posso sobreviver se eu não tiver dinheiro. Há coisas aqui que, por isso tu falaste em utopia, há coisas aqui que a gente não pode simplesmente largar. Tem que ser consciente. Tem que ser consciente, mas eu posso preparar planos, posso ter planos de ação para conseguir efetivamente ir ao encontro daquilo que é uma realidade mais próxima daquela que eu quero viver. E é ter essa consciência, e é das coisas mais maravilhosas de sermos humanos, é isso. É termos a capacidade de nos reinventarmos, termos a capacidade de nos tornarmos melhores e termos a capacidade de renascer a cada momento. Isso é lindíssimo. E também a pessoa também dizer assim, não tem vontade, basta, não quer isso. É um direito nosso e um dever com nós próprios. Sejamos humanos. Sejamos humanos, exato. Para os outros e para nós. Para nós. Compassivos e autocompassivos, não é? É muito importante, nós olhamos para isso. Olha, o tempo já está a acabar. Sejamos humanos. Sejamos humanos. Sejamos humanos. E felizes. Beijinho para casa. Tchau. Até para a semana.